Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos animados, todos muito bem também, para mais uma aula de circuitos elétricos. Nessa aula nós vamos falar de um teorema novo, que é o teorema de Norton. Então o teorema de Norton, ele é bem parecido com o que vocês viram na aula passada, que era o teorema de Thevenin, onde a gente trocava um circuito complexo por um circuito equivalente simplificado, mas que para a carga teria a mesma função, ou seja, forneceria os mesmos valores de tensão e corrente para a carga. Então, beleza. Ele tem só é uma receita de bolo, ele tem quatro instruções. E aí eu vou mostrar para vocês que o mesmo também é possível fazer, mas ao invés da gente trocar um circuito complexo por uma fonte de tensão com uma corrente, a gente vai fazer agora trocando o circuito complexo por uma fonte de corrente e uma resistência. E vocês verão que é possível também. Então, beleza. Assim como a gente viu no teorema de Thevenin, que a gente trocava tudo aquilo por um circuito com uma fonte e uma resistência em série, no teorema de Thevenin a gente trocava um circuito complexo por uma fonte de tensão com uma resistência em série. Essa fonte de tensão a gente chamava de tensão de Thevenin e a resistência em série a gente chamava de resistência de Thevenin. E aí a gente conectava a carga e para a carga era a mesma coisa se ele tivesse ligado nesse circuito aqui ou nesse circuito aqui, porque a gente não alterava as condições da carga, as condições de tensão entre o ponto A e B e as condições de corrente. Agora a gente tem uma situação nova. Nós vamos trocar este circuito aqui por uma fonte de corrente. Vocês sabem que a fonte de corrente, ela sempre tem uma resistência em paralelo. Então, ao invés de ter agora resistência em série, nós teremos também a resistência em paralelo. O nome da resistência vai ser resistência de Norton. E o nome da corrente vai ser corrente de Norton. Assim como nós temos aqui. Para a carga, tanto faz. A carga a gente vai continuar conectando entre o terminal, o nó A e B. E para a carga, tanto faz ela ser ligada a um circuito simples, como esse aqui, ou num circuito mais complexo. E como que a gente faz isso? Nós temos uma receita de bolo também. Vamos falar do método. Então, o método ele é semelhante com o método do teorema de Thevenin, com uma diferença fundamental, porque agora, antes a gente tentava transformar um circuito complexo com fontes de tensões em um circuito mais simples com fonte de tensão. Agora, a gente vai tentar transformar um circuito complexo com fontes de corrente em um circuito mais simples com fonte de corrente, beleza? Então tem uma diferença em relação a isso. Antes era fonte de tensão, agora é fonte de corrente. Primeiro, assim como acontecia antes, nós vamos tirar a carga do circuito. Então, meu ponto de interesse é a carga. E a carga ela não vai participar do método, como a gente já fazia antes. Então, a primeira coisa, a gente tira a carga do circuito. Depois, nós vamos calcular a resistência equivalente, que a gente chama de resistência de Norton agora. Com um detalhe fundamental. Só relembrando aqui, vou montar um circuitinho onde tinha uma fonte de tensão, tinha um resistor, vou colocar mais um resistor aqui. E aqui é o meu ponto de interesse, que é a carga. Então, aqui eu tenho um equipamento que é o principal. Para eu calcular a resistência de Thevenin, o que eu fazia? Bom, primeiro eu tirava a carga, porque ela não fazia parte do circuito, do método. Em seguida, eu transformava a fonte de tensão em um curto-circuito. Transformava em um curto-circuito
E aí calculava a resistência de Thevenin, que é a resistência que o ponto A e B enxergam. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Beleza. Agora tem uma diferença fundamental aí. Então, eu tenho a mesma situação, eu retiro a carga do sistema, do circuito. Mas lembrando que se eu tenho aqui uma fonte de corrente, então, como eu tenho uma fonte de corrente, eu vou usar o teorema de Norton. Por quê? Porque é mais fácil quando se trata de fonte de corrente. E como que eu calculo a resistência de Norton? Eu tiro a fonte de corrente, mas ao invés de fazer um curto-circuito, eu faço um circuito aberto. Então, eu deixo aberto isso aqui. E aí calculo a resistência de Norton, que é a resistência que a carga vai enxergar. Então, nesse meu exemplo simples, como eu tenho um circuito aberto, esse resistor ele não tem função nenhuma porque não passa corrente para ele. Então, a única coisa que a carga enxerga é essa resistência aqui. Então, essa vai ser a minha resistência de Norton. Simples, beleza? Vamos lá. Então, no segundo item, eu tenho que calcular a resistência de Norton colocando geradores de corrente em circuito aberto. Eu abro o circuito onde tem o gerador de corrente. Em seguida, eu vou calcular a corrente IN colocando os pontos A e B em curto-circuito e calculando o valor da corrente nesse ramo. Deixa eu pegar de novo o exemplo. Eu já calculei a resistência de Norton, lembrando que eu tinha esse circuito aqui. E aqui eu tenho meu ponto de interesse, que é o ponto A e B. Então, já calculei a resistência de Norton. E agora, o que eu faço? Agora, eu vou fazer um curto-circuito entre o ponto A e B e vou calcular a corrente que passa aqui, entre o ponto A e B. Essa vai ser a corrente de Norton. Então, eu tenho que calcular a corrente que passa aqui, a corrente que passa aqui, o que sobrar vai passar ali no IN. Vocês vão ter que analisar o circuito e ver, usar as ferramentas que nós aprendemos até agora, de tal forma que vocês encontrem a corrente que passa aqui. Feito isso, o que vocês têm? Vocês têm duas informações. Vocês têm a resistência de Norton e a corrente de Norton. O que vocês farão com isso? Vocês vão trocar este circuito aqui por um circuito simples, que tem apenas uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. E a minha carga vai ser conectada aqui e ela nem vai perceber a diferença. Então, a carga continua conectada nesse ponto. Lembrando que aqui eu tenho a corrente de Norton e essa resistência é a resistência de Norton. Então, está feito ali a solução do problema. Eu troquei um circuito mais complexo por um circuito simples. Lembrando que o circuito complexo tinha fonte de corrente, então eu utilizei o teorema de Norton. Se tiver fontes de tensão, eu utilizo o teorema de Thevenin. Agora, se eu quiser, eu posso transformar as fontes de corrente em fonte de tensão também, porque vocês sabem como a gente faz isso. A gente já aprendeu em outra aula como fazer a conversão de fonte de corrente para fonte de tensão e fonte de tensão em fonte de corrente. Ou seja, os circuitos eles continuam com a mesma complexidade. A diferença é que a gente tem várias outras ferramentas para chegar na solução. Então vamos para o primeiro exemplo para a gente fixar como que a gente faz para aplicar o teorema de Norton. No primeiro exemplo, como vocês podem ver, nós temos duas fontes de corrente. Então é mais viável que eu utilize o teorema de Norton ao invés de utilizar o teorema de Thevenin. Beleza. Vocês viram no item 1 lá, a primeira coisa é retirar a carga do circuito. A carga não vai fazer parte dos nossos cálculos. Não, pelo menos não neste momento. Eu retiro a carga. E aí, no item 2, eu transformo as fontes de corrente
em circuitos abertos. Então, eu tinha duas fontes de corrente. Eu tinha uma fonte de corrente neste ponto e tinha uma fonte de corrente neste ponto aqui. Eu troco essas fontes de corrente por um circuito aberto e aí eu calculo a resistência de Norton, ou seja, a resistência que a carga enxergaria se ela estivesse conectada entre o nó A e o nó B. Quando eu transformo as fontes de corrente em circuito aberto, a carga vai enxergar um circuito em série, ou seja, um resistor de 10 ohms em série com outro resistor de 10 ohms. Portanto, a resistência de Norton vale 20 ohms. Em seguida, eu tenho que calcular a corrente que passa entre o ponto A e o ponto B. Então, eu coloco o ponto A e o ponto B em curto-circuito, só para relembrar aqui onde nós estamos, tá? Calculamos a resistência de Norton e depois a gente calcula a corrente de Norton colocando os pontos A e B em curto-circuito. Então, beleza, vamos lá. Colocamos o ponto A e B em curto-circuito. E aí eu preciso calcular a corrente que passa aqui neste ponto A e B, que seria o ponto onde a carga estaria ligada. Beleza. Eu só vou redesenhar o circuito. Então, se eu pegar esse ponto A e B e jogar um pouco para cá, ele vai ficar aqui, ó, AB. Então foi o que eu fiz. E aí isso aqui eu puxo para o lado também para deixá-lo em pé. Quando eu faço isso, o resistor de 10 ohms ele vem para nesse lugar aqui e a fonte de corrente de 2 amperes vem para cá. Então eu só puxei o circuito um pouco para o lado para dar uma organizada. Eu peguei isso aqui e joguei aqui para a lateral. Então aqui ficou um circuito um pouco mais fácil da gente compreender. Eu tenho um circuito com vários elementos em paralelo. Eu tenho duas fontes de corrente em paralelo. Acreditem, essa fonte aqui está em paralelo com essa. Ela só está do outro lado do circuito, mas eu posso muito bem pegar essa fonte e jogar para cá. Aí ficaria mais fácil de entendermos que elas estão em paralelo. Então, além disso, esses dois resistores também estão em paralelo. Então, eu posso fazer esses dois resistores em paralelo primeiro. 10 em paralelo com 10 dá uma resistência equivalente de 5 ohms. E depois eu vou fazer o paralelo entre essas duas fontes de corrente. Se eu tenho as duas fontes de corrente em paralelo, lembrando, correntes em paralelo elas se somam se elas estiverem no mesmo sentido. Se elas estiverem em sentidos opostos, elas se subtraem. Então, fazendo as duas fontes de corrente em paralelo, eu tenho uma fonte de corrente resultante de 3 amperes. E aqui eu tenho esse resistor que a gente já tinha calculado, que é do paralelo dos dois resistores de 10 ohms. Fazendo isso, a gente chega num circuito bem mais simples agora, que é um circuito em série. Lembrando que eu não posso esquecer que eu quero calcular a corrente que passa aqui entre o ponto A e o B. E o ponto A e B, quando eu faço todas essas mudanças, ó, ele ficou escondidinho aqui. Não tem problema, a gente vai chegar nele ainda. Mas vamos, pelo menos agora, tentar resolver alguma coisa. Se eu tenho um circuito em série e eu sei o valor da corrente que está passando aqui, qual que é o valor da corrente? 3 amperes. Tá na nossa cara, né? Então, se eu sei o valor da corrente, essa corrente é a mesma corrente que passa aqui no resistor de 5 ohms. Logo, eu consigo calcular a queda de tensão nesse ponto, vou chamar de V1. Quando eu faço isso, eu calculo a queda de tensão que vale 5 volts. Por quê? V1 é a resistência vezes a corrente que passa pela resistência. A resistência vale 5 ohms e a corrente que passa ali, 3 amperes. Portanto, V1 é igual a 15 volts. Só que não vamos nos esquecer que esse resistor de 5 ohms, ele veio de um paralelo.
De onde? Ele veio do paralelo entre dois resistores de 10 ohms. Significa que esse resistor aqui, ele tem 15 volts, porque ele está em paralelo, e esse aqui também tem 15 volts. Legal. Que na verdade é esse resistor aqui, só que em uma posição diferente, e esse resistor aqui em uma posição diferente também. Vejam, se eu tenho o valor da tensão em cada um dos resistores, eu consigo calcular a corrente. Então, aqui nesse resistor aqui, ó, se eu sei que a tensão nesse resistor é de 15 volts e a resistência dele vale 10 ohms, eu calculo a corrente nesse ponto, vou chamar de I1. É V1 sobre o R1. Ou seja, a tensão naquele ponto vale 15 volts e a resistência vale 10 ohms. Portanto, a corrente naquele ponto vale 1,5 ampere. E aqui eu vou chamar de I2. I2 é a tensão nesse resistor dividido pela resistência dele. A tensão dele é de 15 volts porque ele está em paralelo. E a resistência dele, 10 ohms. Portanto, a corrente ali, 1,5 ampere. Feito isso, pessoal, basta agora eu analisar o circuito. Vamos analisar esse ponto aqui, ó. Eu tenho um nó, vou chamar esse nó de... Tem um nó C, então vou chamar de nó D. Neste nó, o que eu tenho de informação? Lembrando que em nó eu só coloco valores de corrente. Eu tenho uma corrente ali em cima de 2 amperes. Eu tenho uma corrente ali que passa no resistor, nesse resistor aqui, e essa corrente vale 1,5 ampere. E aí eu tenho uma corrente que é a corrente que passa entre o ponto A e o ponto B, que eu não sei o valor, vou chamar isso aqui de corrente de Norton, mas eu consigo achar. Por quê? Se eu fazer uma análise de nó ou aplicar a lei de Kirchhoff para nó, eu tenho o seguinte: vou colocar as correntes que entram no nó de um lado e as correntes que saem do nó do outro. Aliás, só vou corrigir aqui, porque lá no exercício ele está dizendo que essa corrente é no sentido contrário. Então ele está dizendo ali que essa corrente é nesse sentido aqui, ó. Então, beleza. Eu vou colocar as correntes que entram do lado esquerdo. O que está entrando no nó? Está entrando 1,5 ampere e está entrando IN. E o que está saindo? Estão saindo 2 amperes. Portanto, eu vou isolar o IN, fica IN igual 2 menos 1,5. IN é igual a 0,5 ampere. Ou seja, é tudo que eu precisava, né? Nesse método, eu preciso achar dois valores. Eu preciso achar a resistência de Norton e a corrente de Norton. A resistência de Norton nós encontramos que vale 20 ohms. A corrente de Norton nós acabamos de encontrar que vale meio ampere. Então, basta só redesenhar o circuito. Então, redesenho o circuito colocando o quê? A fonte de corrente nesse sentido, porque a corrente que passa, o IN passa nesse sentido aqui. Então, desenho ali a fonte de corrente, que vale meio ampere, e a resistência de Norton, que vale 20 ohms. Está feito. Existe outra forma de resolvermos? Sim. Por isso que a gente ensina essas diversas ferramentas. Qual que é a outra forma? A outra forma é transformar isso aqui em uma fonte de tensão. Lembrando que uma fonte de tensão é uma tensão em série com uma resistência. E para você calcular a resistência, continua com o mesmo valor, 10 ohms. E para calcular a fonte de tensão, você usa a lei de Ohm, V igual a R vezes I. O R vale 10 e o I vale 1, portanto V vale 10 volts. Então você troca isso aí por uma fonte de 10 volts, foi o que ele fez aqui, ó. E a outra fonte? Mesma coisa, a outra fonte de corrente eu vou trocar
por uma fonte de tensão em série com uma resistência, ou seja, eu troco isso aqui por isso aqui. Então a corrente está nesse sentido, então eu troco pela resistência em série, aliás, com a tensão em série com uma resistência. Qual que é o valor da resistência? O mesmo, 10 ohms. Qual que é o valor da tensão? Eu aplico a lei de Ohm. Tensão é resistência vezes corrente, ou seja, 2 vezes 10, que vai dar 20 volts. Então eu troco aqui, ó, uma fonte de tensão em série com uma resistência. A diferença é que a resistência está ali atrás, mas está na mesma. E aí eu resolveria o circuito também. Mas ao invés de aplicar a lei de Norton, eu aplicaria a lei de Thevenin. Por quê? Porque eu tenho fontes de tensões, então eu utilizo o teorema de Thevenin. Tá aí o exercício 1. Por enquanto, eu acho que é tranquilo, né, pessoal? Exemplo 2. Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente reforçar o que a gente já viu. Eu tenho um circuito e aí ele pede para determinar a corrente IL, ou seja, a corrente que passa pela carga. Lembrando que a carga está ligada entre o ponto A e o ponto B. Neste circuito, nós temos um gerador de tensão e um gerador de corrente. Eu poderia resolver por Thevenin, como a gente tem um gerador de tensão. Poderia transformar o gerador de tensão em outro gerador de corrente, ou poderia transformar o gerador de corrente em gerador de tensão. Então, percebam que a gente tem várias ferramentas para resolver esse circuito, mas nós vamos resolver por teorema de Norton, para reforçar o que a gente está vendo nessa aula, beleza? Então, o primeiro passo, a gente tem que calcular a resistência que a carga enxerga. A carga é essa aqui, ó, RL é a carga ligada entre o ponto A e o ponto B. Então, a gente tem que ver o que a carga enxerga de resistência, ou seja, o que ela enxerga, o que temos de resistência do ponto A e B para cá, para a esquerda. E para isso, como que a gente faz? A gente coloca o gerador de corrente em circuito aberto. Então, no lugar do gerador de corrente, nós vamos ter um circuito aberto. Vou até redesenhar o circuito. Mas o que a gente faz com o gerador de tensão? A gente viu no teorema de Thevenin. O gerador de tensão a gente coloca em curto-circuito. Então, a gente mantém aquela teoria do teorema de Thevenin. Então, onde eu tenho a fonte de corrente, eu vou colocar em circuito aberto. Então, aqui é o ponto onde eu teria o gerador de corrente, fica aberto. E aqui é o ponto onde eu tenho o gerador de corrente, o gerador de tensão, ele vira um curto-circuito. E o resto continua igual. Então, tem uma resistência de 5 kΩ. E aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, onde a carga é conectada. E aí, a resistência de Norton é tudo que a carga enxerga entre o ponto A e B de resistência. O que ela está enxergando? Como aqui está aberto, isso aqui é a mesma coisa que se não existisse. Não passa corrente por ali, então ele não tem nenhuma função essa parte aqui do circuito. Diante disso, o que a carga enxerga de resistência? A carga vai enxergar uma resistência de 5 kΩ, que é a resistência de Norton. Item B, calcular a corrente de Norton. E para calcular a corrente de Norton, a gente liga um curto-circuito entre A e B. E aí, a gente precisa calcular a corrente que passa aqui. Aqui ele já deu a resposta, mas a gente nem vai seguir a resposta, tá? Vou até apagar aqui, ó. Vou até riscar. Então, beleza. Então, eu recoloquei as fontes, a fonte de tensão e a fonte de corrente. Mas isso não tem muita importância, né? Porque a gente pode analisar de uma forma bem mais simples. Se eu tenho aqui, eu tenho uma fonte de tensão e está saindo dessa fonte aqui 2 mA,
Aqui, ó, isso que ele está me dizendo, que aqui nesse ramo passam 2 mA. Entram aqui 2 mA. Quanto que vocês acham que vai passar aqui entre A e B? Os 2 mA, porque isso aqui é um curto-circuito. Se isso aqui é um curto-circuito, toda a corrente passa pelo curto-circuito. Portanto, nenhuma corrente vai passar aqui pela resistência. Essa parte a gente nem precisa fazer conta, ou seja, os 2 mA vão passar pelo curto-circuito. Então, ali entre A e B passa uma corrente de 2 mA. É só intuitivo essa parte do exercício. Portanto, qual que é o equivalente de Norton? O equivalente de Norton, a gente tem que transformar tudo aquilo que foi visto, toda aquela parte do circuito, por um gerador de corrente com uma resistência em paralelo. Qual que é o valor da corrente do gerador? 2 mA, que é o IN que a gente calculou. Qual que é o valor da resistência de Norton? A gente calculou também, a resistência de Norton 5 kΩ. Então, substituo aqui essa resistência por 5 kΩ. E aí, eu volto a conectar a carga aqui no meu circuito. Ótimo. Ele quer saber qual que é o valor da corrente que vai passar ali no resistor de 15 kΩ, que é a carga. Como que a gente pode resolver isso? Bom, eu posso pegar esses 5 kΩ, ele está em paralelo com a carga. Então, eu calculo a resistência equivalente entre eles, que vai dar uma resistência de 3,75 kΩ. Com isso, eu tenho um circuito simples. Esse circuito simples é composto apenas pela fonte de corrente com a resistência equivalente. Quando essa corrente de 2 mA passa por essa resistência equivalente, eu vou ter uma queda de tensão, que eu vou chamar de UAB. Qual que é o valor da queda de tensão? É só a gente calcular pela lei de Ohm. Tensão é resistência vezes a corrente. A resistência vale 3,75 kΩ e a corrente 2 mA. Então, eu só anulei o quilo, que vale 10 elevado ao cubo, com milho, que vale 10 elevado a menos 3. Então, multiplicação de potência, mantenho a base e somos expoentes. Então, fica 10, mantenho a base, somos expoentes. 3 menos 3 fica 0. 10 elevado a 0 é 1, tá? Então, elas se anulam. Por isso que eu não coloquei ali 3.750 vezes 0,002. Vai dar, se eu fizer, vai dar o mesmo resultado, que é 7,5. Então, beleza. Eu achei a tensão nesse ponto aqui, nesse resistor equivalente, de 7,5 volts. Só que essa resistência equivalente, ela veio de uma associação em paralelo entre o resistor de 5K e o resistor de 15K. Isso significa que aqui tem 7,5 volts e aqui tem 7,5 volts. Se eu sei o valor da tensão nesse resistor, eu sei o valor da resistência, eu consigo calcular a corrente que passa ali. Ou seja, a corrente é a tensão dividida pela resistência. 7,5 dividido por 15.000 dá 0,5 mA. mA, que é a solução do problema. Então, eu utilizei o teorema de Norton para simplificar o circuito, cheguei no circuito simples e aí eu consegui calcular a corrente que vai passar na carga. E é só, é isso, um abraço pessoal.